Interpretação do Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. O Evangelho redivivo. Declara-nos, quando sucederão estas coisas? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? A segunda vinda de Cristo e o fim do mundo têm dois sentidos. Ele mesmo prometeu que voltaria antes do fim do mundo, para completar sua obra de salvação. Mas nessa segunda manifestação, ele não virá fisicamente. Isto é, não empregará um corpo físico. Ele voltará no corpo espiritual, etérico, o mesmo que lhe foi oferecido por Jesus de Nazaré e se conserva desde a crucificação. Haverá um fim do mundo, deste mundo criado pela ignorância, pela fantasia e ignorâncias humanas, mas não o fim do planeta ou da vida terrestre, mas isso ainda vem longe. No sentido mais profundo e espiritual, há um fim do mundo para todo homem quando chega a morte. O homem é chamado microcosmo, o pequeno mundo, e esse mundo pequeno começa a desintegrar-se e a destruir-se com a morte. Os veículos separam-se e se desintegram em seus respectivos planos. Perde-se o corpo físico, depois o vital, mais tarde o corpo de desejos e a mente concreta. Finalmente, só resta o espírito humano, que guarda o extrato de todas as experiências passadas. Do homem terrestre, nada mais resta senão um aglomerado de registros mecânicos que se desenvolvem lentamente. O microcósmico desmoronou-se e jamais será reconstituído. Quem volta para a reencarnação é o espírito humano, com um pouco mais de experiência do que antes. Construirá uma nova série de veículos, novos corpos, um novo mundo, do qual fará uma nova tentativa. Em cada reencarnação, um novo mundo se forma, um novo microcosmo para expressar um novo homem. Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É preciso que se compreenda bem que a espiritualidade é uma questão interna. É um desenvolvimento de capacidades, um desdobramento de consciência. De fontes externas podemos receber algum auxílio, instrução e esclarecimentos, mas o crescimento espiritual vem de dentro, em resposta ao preparo e esforço prático, à aspiração e à fé. A mais ingênua e fatal demonstração de incompreensão das leis superiores é esperar-se garantia e salvação de qualquer fonte externa. Até agora a humanidade não tem feito outra coisa. Espera sempre que outros lhe garantam a espiritualidade e que a salvem. Sua esperança está sempre fora de si mesma. Cada homem põe sua esperança em mestres, guias, escolas, religiões, seitas, sociedades, santos, anjos ou num Deus exterior, e até em espíritos mortos. Nesse sentido, tem sido o homem enganado, e tem se enganado a si mesmo. Vede que ninguém nos engane, disse Cristo. Muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. O nosso tempo se caracteriza pela enorme quantidade de salvadores que surgem por toda parte. Todos prometem garantias de salvação a todos aqueles que quiserem aceitar os seus ensinos, os seus conselhos, a sua orientação, as suas diretrizes. O mundo está cheio de salvadores, de mestres, de guias, de seitas e mais seitas, de filosofias, de escolas, de centros, todos garantindo maravilhosos resultados, a verdadeira espiritualidade, a salvação. Muitos virão em meu nome, prometendo tudo, e explorarão as almas humanas da mesma maneira mais egoísta, mas os homens se deixarão enganar e gostarão de ser enganados, e por cúmulo da infelicidade, não poderão escapar desse terrível engano, enquanto não forem mais do que consciências relativas, incapazes de ver a realidade. Há um único Salvador, um único Mestre, o Cristo interior despertado dentro do homem, nascido e desenvolvido em seu mundo interno. Só esse Cristo poderá salvá-lo, se o homem quiser despertá-lo em seu interior, se quiser aceitá-lo e obedecê-lo, se tiver absoluta confiança nele. É de si mesmo, da sua consciência superior despertada, do seu Cristo nascido na gruta do seu coração, que virá a salvação. Essa é a terrível, mas consoladora verdade.
Meu reino não virá com mostras algumas exteriores, disse Cristo. Então sereis entregues à tribulação, e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Desde os primeiros tempos do cristianismo, a história dos verdadeiros cristãos foi cheia de amarguras, de perseguições, de sofrimentos e de violências. Ergueram-se contra os cristãos os escribas e fariseus de todo o mundo, e por isso foram eles, os cristãos, caluniados e condenados em todas as nações, mas não importavam os sofrimentos e a morte. O cristianismo conquistava os corações, expandia-se entre os povos e chegava ocultamente até o trono dos reis. Quando se tornou uma força maior e já nenhuma violência podia contê-lo, percebendo o perigo que corriam, os escribas e fariseus muito astuciosamente adotaram uma tática diferente. Aderiram ao cristianismo, mas no íntimo nunca se fizeram cristãos. O que não conseguiram pela guerra declarada, conseguiram depois, em muito pouco tempo, com os sofismas, com as controvérsias, com a especulação intelectual, com a hipocrisia e a fraude. Arruinaram a pureza, a simplicidade, a sinceridade do cristianismo primitivo, que desapareceu da face da terra, sendo substituído por um pseudo-cristianismo, que serve unicamente de capa ao mais crasso materialismo e disfarça os mais sórdidos interesses. O cristianismo popular, dominado e dirigido pelos atuais escribas e fariseus, é apenas uma sombra, uma escura sombra do verdadeiro cristianismo, que ainda está para vir. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Hão de se levantar muitos falsos profetas, e muitos enganarão, e por multiplicar a iniquidade, esfriará-se-á o amor na maior parte dos homens. Podemos admitir que estamos vivendo os tristes dias destas profecias. Os povos de todo o mundo estão realmente escravizados e já não confiam em coisa alguma. Começam a compreender que sempre foram enganados e desviados da realidade por interesses mesquinhos e desvirtuados. Até mesmo os escribas e fariseus já não se entendem, traem-se uns aos outros e se odeiam. Começa a reinar nas almas humanas a dúvida, a descrença, o medo, a confusão, o desespero. Ninguém se sente em paz e segurança, nem o indivíduo, nem as nações. Como seria de se esperar, surgem por toda parte os exploradores da situação, os falsos profetas, os falsos mestres, com propagandas retumbantes e extraordinárias panaceias para todos os males, e conquistarão fama e fortuna. Enganarão a muitos, como disse Cristo, e, com o crescer dos erros e dos maus exemplos, das iniquidades, esfriar-se-ão na maior parte dos homens os sentimentos mais nobres e melhores. Desgraçadamente, a humanidade se encaminha cegamente para dias sombrios. Todavia, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Saber perseverar, eis a grande questão. Manter-se firme na fé em seu próprio espírito interior, na esperança mais absoluta da sua própria libertação e na prática permanente do altruísmo, sem se deixar impressionar por coisa alguma que possa acontecer, eis o que é preciso fazer. Acontecerão seguramente coisas impressionantes, haverá casos assombrosos e exemplos terríveis por toda parte. Até os mais prevenidos poderão sentir-se abalados na sua fé e confiança. As provas serão demasiado duras, mas o auxílio espiritual aumentará proporcionalmente, e aqueles que puderem perseverar até o fim, esses conquistarão a vitória. O que importa a todo aspirante é que não se impressione com coisa alguma que aconteça no mundo, que não se deixe abalar, que não se desvie, que não se afaste do caminho real. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vê-se por estas palavras de Cristo que antes da transformação mundial prevista, os ensinos do cristianismo serão espalhados por todo o mundo e, naturalmente,
Não se trata aqui do cristianismo popular e sectário que conhecemos hoje, exclusivista, cheio de egoísmos nacionais, supersticioso e interesseiro. Nessas condições, o cristianismo popular jamais poderá espalhar-se pelo mundo e conquistar todas as nações e todos os povos para Cristo. Trata-se aqui do verdadeiro cristianismo, que só agora começa sua obra redentora externa e que, com o correr do tempo, se espalha por todo o mundo, unificando todas as nações e todos os povos, nos mesmos princípios de compreensão, de amor, de fraternidade e altruísmo. Qualquer observação das condições atuais do mundo provará, entretanto, que ainda estamos longe disso. A unificação dos povos e nações dependerá de uma religião universal, do verdadeiro cristianismo, apresentado ao mundo pela filosofia rosacruciana. Dentro de mais alguns anos, os princípios fundamentais da filosofia, promulgada pela sublime ordem dos Rosacruzes, servirão de base à formação da religião universal, que orientará seguramente todos os povos e realizará a paz, a concórdia e a unificação fraternal. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Vede que, de antemão, vô-lo tenho declarado. A advertência de Cristo é clara e insofismável. Ele não virá com nenhumas demonstrações exteriores, não virá com sinais e prodígios, com milagres e fenômenos, mas muitos falsos cristos e falsos profetas farão demonstrações, prodígios e assombros e enganarão a muitos. Observemos atentamente a advertência de Cristo e compreendamos que o trabalho redentor e salvador de Cristo só pode realizar dentro do homem, em sua alma, e não tem nenhuma relação com fenômenos exteriores, com prodígios e sinais físicos que tanto encantam e atraem os curiosos, supersticiosos e ignorantes. Nesses últimos tempos, declara Cristo, aparecerão muitos homens capazes de realizar sinais e fenômenos, prodígios e milagres. Isso quer dizer que muitos conseguirão exteriorizar forças psíquicas e realizar coisas assombrosas, mas essas manifestações nada terão que ver com o trabalho redentor que ele realiza. Pelo contrário, muitos serão desviados da verdadeira espiritualidade por esses falsos cristos e falsos profetas, instrumentos de forças psíquicas sem nenhuma orientação superior, sujeitos a correntes de desejos inferiores que desorganizam e arruinam as consciências. O mundo já está cheio de fenômenos e prodígios. O psiquismo e a baixa magia se alastram por toda parte, pelo que podemos afirmar que estamos realmente no fim dos tempos. Um número incalculável de pessoas é atraído e encantado por esses fenômenos e prodígios exteriores e fanatizam-se por essas exibições estranhas, que nada têm de espirituais. Chegam a considerar esses indivíduos que exibem fenômenos psíquicos como mestres, profetas e guias, e muita gente os acompanha cegamente, na mais deplorável inconsciência. Esse é o grande perigo dos nossos tempos. E, pelas palavras de Cristo, podemos admitir que, nesse sentido, as coisas se tornarão ainda mais exaltadas e absurdas. Com o alastramento do psiquismo e da baixa magia que já estamos observando, com o abandono das consciências às correntes inferiores e desvirtuadas dos planos mais baixos do mundo de desejos, caminhamos, sem dúvida, para um perigoso período de provações, de confusões, de desorientação, de desesperos e de loucuras. Não estamos exagerando nada. Afirmamos apenas que já entramos nesse período e por todo o mundo aumenta de forma alarmante o número de infelizes vítimas desse psiquismo perigoso, que acaba por arruinar a alma e a mente dos inconscientes que se deixam envolver em suas malhas. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os corvos. O que caracteriza o psiquismo vulgarmente chamado espiritismo é a sua pretensa capacidade de relacionar-se com os mortos, portanto com cadáveres.
Não se trata aqui de cadáveres físicos, mas de cadáveres psíquicos. Depois da morte física, o espírito humano abandona o corpo vital e mais tarde o corpo de desejos inferior, os quais, como cadáveres, se desintegram lentamente nos seus respectivos planos. São esses elementos psíquicos, esses cadáveres, conservando ainda os registros inferiores e forças mais baixas do homem falecido, que podem ser atraídos nos trabalhos de baixo psiquismo e magia necromântica, galvanizados pelas correntes que formam os seus praticantes. Como cadáveres, esses elementos não contêm mais do que os resíduos inferiores acumulados pelo homem durante a vida terrestre, e sua aproximação e manifestação através de uma corrente psíquica produz fatalmente os mais deletérios e perigosos efeitos sobre as pessoas que se entregam à sua influência e estão dentro do seu raio de ação. Não se faz, em geral, a menor ideia dos perigos que se ocorrem em frequentar os meios de baixo psiquismo, em que esses elementos inferiores, atraídos por correntes negativas e inconscientes, manifestam a sua influência nefasta e perversa. Esses elementos em desintegração não são o indivíduo falecido, não são o seu espírito, a sua consciência. São apenas partes abandonadas da sua constituição que se desintegram, como se desintegrou o corpo físico. Desses elementos em desintegração, não se pode esperar nada de superior. Sua ação é francamente baixa e degeneradora sobre o ambiente em que atuam. E embora sejam em parte contidos e impedidos, sua ação psíquica sobre as pessoas que fazem parte da corrente é uma terrível realidade, que em breve manifestará seus efeitos deletérios. Não se lida com cadáveres sem perigo, arrisca-se a saúde do corpo e da alma. A maior desgraça espiritual dos nossos tempos é esse baixo psiquismo, que se alastra por toda parte, com aparências e disfarces de coisa religiosa ou científica, prometendo tudo o que o egoísmo humano pretende e acabando por perverter as qualidades melhores e arruinar o que o homem tem de mais sagrado, a sua consciência. Debaixo dessa influência avassalante e dominadora, perde-se a noção da realidade do bom senso e da lógica. As qualidades mais nobres da alma humana se atrofiam. Perde-se a noção do que é justo e do que é injusto. A consciência já não se sente livre e em pouco tempo está escravizada tão completamente que é incapaz de empregar o seu livre-arbítrio e de dirigir o seu próprio destino. Os sentimentos humanos se pervertem e já não se é capaz de perceber o que é bom e o que é mal, o que é direito e o que é errado. Perde-se o respeito e a consideração por todos os valores morais, e não se vê nada mais do que interesses mesquinhos, as vaidades e pretensões absurdas e falsas do acanhado círculo de psiquismo a que se entregou a consciência e a alma. Cristo empregou neste caso um curioso e extraordinário símbolo. Assim como os corvos vivem de cadáveres, aqueles que se entregam à influência dos cadáveres psíquicos se assemelham a corvos humanos, alimentando-se de elementos em decomposição do mundo invisível, tornando-se incapazes de aproveitar qualquer outro alimento vivo, saudável e superior. Como os corvos, acostumam-se a ingerir restos de decomposição e com eles alimentam a sua alma. É o que o psiquismo faz entre os homens. Oferecem ideias mortas, cadáveres e restos em decomposição como alimentos aos seus adeptos inconscientes e fanatizados. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Encarado este trecho materialmente, dá Cristo a entender que teremos de passar por terríveis acontecimentos sísmicos, de consequências incalculáveis. Porém, no sentido espiritual e psicológico, essa descrição simboliza uma série de fenômenos que se processarão na alma humana antes que surja o Filho do Homem, antes que possa manifestar-se o espírito interno, a consciência superior no mundo interno do homem. O Sol e a Lua representam as duas forças básicas, positiva e negativa,
que sustentam a constituição do homem terrestre. As estrelas e potestades representam as forças cósmicas que dirigem e controlam o destino humano. Ao manifestar-se no aspirante a consciência crística, todas essas forças que se combinavam para constituírem a consciência terrestre são abaladas, isto é, sofrem uma transformação radical sob a influência regeneradora e construtora da supraconsciência. O mundo humano é construído, exaltado e envolvido pelo mundo divino. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se hão de lamentar, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ao manifestar-se a consciência superior, o Filho do Homem, no céu interior do homem, como todo o seu poder e autoridade, todos os elementos psíquicos inferiores, as tribos da terra, hão de lamentar-se, pressentindo o final do seu reinado de egoísmos. Durante muito tempo, esses elementos psíquicos foram os senhores da constituição terrestre, que era o homem. Com a manifestação da consciência superior, todos esses elementos são dominados e organizados e postos a serviço. Já não poderá haver elementos discordantes e rebeldes. Ele enviará seus anjos com grande trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. O espírito do homem age com forças espirituais poderosas, com elementos superiores criados pela sua imaginação e pela sua vontade, aqui simbolizadas por anjos. A trombeta que usará representa bem o seu meio de ação espiritual, o poder do som, das vibrações, da palavra criadora. Ajuntará os escolhidos dos 4 ventos, isto é, reunirá os elementos superiores dos éteres do corpo vital, para com eles constituir o novo corpo espiritual do homem, do super-homem. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Esta geração significa aqui o atual estado de evolução em que se encontra a humanidade, desde a vinda de Cristo. É nessa geração, neste estado atual de evolução, que a consciência superior deve despertar-se no homem. E como já temos verificado por todos os sinais e acontecimentos, podemos afirmar que estamos chegando ao fim dos tempos preditos. Estamos realmente às portas do templo da realidade. A espiritualização da humanidade avança a largos passos sob a influência poderosa e irresistível do Cristo cósmico. E, não obstante, em tudo o que acontece, toda a aparência contrária penetra a sua mão amorosa e salvadora. Não devemos nos impressionar com as aparências horríveis e dolorosas que os atuais acontecimentos apresentam às vezes. No caos e na aparente desordem que vemos por toda parte, na decadência das velhas instituições, da moral preconcebida e hipócrita, dos hábitos e costumes mundanos, é que se demonstra a maravilhosa atividade do Espírito de Cristo, transformando a mentalidade do mundo e facilitando o despertar da consciência superior. Nas condições em que vivemos não há outro meio, e embora ele possa parecer terrível e tenha de ser doloroso em muitos casos devido às condições avessas criadas pelo homem, é absolutamente sábio e ajustará com segurança todas as coisas ao seu devido tempo. Passarão o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. Só pode prevalecer e conservar-se aquilo que se apoia no Espírito, porque só ele é real e eterno. Não há realidade e garantia de conservação nas ilusões e fantasias que o homem cria, afastando da sua realidade espiritual. O céu e a terra representam aqui todo o mundo exterior e interior criado pelo homem, pela consciência terrestre e relativa, dominada pelas ilusões da forma. Esse mundo ilusório passará, deixará fatalmente de existir, por mais que o homem se apegue a ele e queira salvar. Com a morte, começa a desintegração do mundo interno, pessoal, construído sem a palavra e o apoio do seu espírito.
Só quando a consciência superior se desperta e a palavra do Espírito é ouvida, e então começa a formar-se dentro do homem as bases de uma realidade que não passará, que não poderá ser destruída, que constroem e organizam o corpo espiritual, que garantem ao homem a eternidade consciente. Por outro lado, essa declaração de Cristo significa que seu plano de regeneração humana está sendo seguramente executado, não poderá de forma alguma falhar e continuará até mesmo depois que o mundo tenha deixado de existir, como é atualmente. Os Evangelhos são a primeira exposição da palavra de Cristo ao mundo, e neles se esboça o seu plano de salvação. Com o entendimento do simbolismo evangélico, começa a influência de Cristo dentro do homem. É por isso que não há nada mais importante, nada mais poderoso e extraordinário do que esses livros misteriosos, dos quais depende em realidade a sorte da humanidade e do mundo. Porém, essa primeira palavra de Cristo foi necessariamente velada por símbolos e imagens, e a sua correta interpretação depende de um esforço consciente de boa vontade, de confiança e de sinceridade. Em geral, a leitura dos Evangelhos e o seu estudo produzem no homem uma comoção espiritual mais ou menos profunda, embora não possa ainda alcançar o sentido real. A palavra de Cristo penetra na alma humana como um bálsamo, como algo estranho que alivia e consola, um sentimento inusitado que sobrepassa toda a compreensão. Mesmo que não se conheça ainda o significado superior dos seus símbolos, pressente-se e adivinha-se quase a grandeza e a importância de algo que se encobre debaixo dessas figuras, ao mesmo tempo simples e grandiosas. Porém, há homens e mulheres que sentem, desgraçadamente, uma aversão instintiva pelos Evangelhos. A palavra de Cristo queima-lhes a consciência como brasas. E essa é a maior prova de que as suas condições espirituais não são boas e que estão em perigo espiritual. Correm o risco de afastarem-se demasiadamente da influência do seu próprio espírito, prejudicando seriamente sua própria evolução normal. No campo do psiquismo e da baixa magia encontra-se muitos indivíduos francamente desviados e contrários aos ensinos evangélicos, que procuram desacreditar, opondo-se assim à palavra salvadora de Cristo, que repelem e combatem sistematicamente, impelidos cegamente pela força repulsiva e degeneradora de correntes egoístas e perversas. Grande parte dos ensinos e doutrinas que se oferecem hoje e que até mesmo aproveitam-se de citações evangélicas para impressionar, são francamente opostas e contrários às palavras de Cristo. É preciso que se saiba observar essa perigosa realidade dos nossos tempos. Muitos dos ensinos que se apresentam hoje, com muitos atrativos e com muita propaganda, não têm serviço senão para afastar a muitos estudantes e pessoas de boa fé dos Evangelhos e das palavras de Cristo. No mundo atual se processa nestes tempos uma terrível luta que as massas humanas não percebem, e nem mesmo os estudantes desprevenidos e ingênuos. Duas correntes de ideias se degladiam para a conquista das almas humanas: a do egoísmo mundano, materialista e pervertido, e a que se apoia na palavra de Cristo para libertar a consciência humana das ilusões da forma. Uma cria e sustenta o personalismo e o materialismo, outra apoia a realidade espiritual e procura despertar a consciência superior do homem. Pois assim como foi os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A história de Noé e do dilúvio descrevem simbolicamente o final da época anterior à nossa, em que a humanidade vivia em condições bem diferentes das de hoje. Na antiga Atlântida, vivia o homem numa densa e pesada atmosfera de neblina. Com o calor interno da Terra, toda a água flutuava em forma de vapor denso que envolvia todo o nosso globo. A humanidade absorvia esse vapor quente por meio de guelras, semelhante às dos peixes. Só no final desse período começaram a desenvolver-se os pulmões, e quando chegou o dilúvio,
todo o vapor em suspensão condensou-se e caiu em forma de água, deixando a atmosfera limpa e clara, como a temos hoje. Uma pequena parte da humanidade, que havia desenvolvido suficientemente o aparelho respiratório, pôde começar a respirar o ar livre e conseguiu subsistir nas novas condições. Mas a maioria não pôde fazê-lo e pereceu, porque os seus pulmões, ainda insuficientes, não puderam funcionar e absorver o ar puro. No desenvolvimento e preparo do aparelho pulmonar, foram os mais avançados da humanidade daquela época, auxiliados e orientados pelos guias superiores da evolução, mas a grande maioria não quis atender aos conselhos desses mais avançados e pereceram quando chegou o dilúvio. A Arca de Noé é um perfeito símbolo da caixa torácica, que protege os pulmões com suas costelas em arco, como os vigamentos de um barco. Diz Cristo, assim como foi nos tempos de Noé, será no tempo do Filho do Homem. Assim como naqueles tempos foi a formação de um novo órgão interno que permitiu que a humanidade subsistisse na face da Terra, algo semelhante acontecerá na próxima transformação das condições terrestres, quando o Filho do Homem se manifestar. Como na vez anterior, será uma nova organização interna que permitirá à humanidade subsistir nas novas condições que se preparam. Porém, desta vez não será um órgão físico que se preparará, mas um novo corpo psíquico constituído de éter, um corpo espiritual que já começa a formar-se nos mais avançados. Os aspirantes à vida superior recebem instruções especiais para acelerar o desenvolvimento desse novo corpo psíquico. E a principal finalidade do cristianismo esotérico e da fraternidade rosacruciana é instruir e preparar os aspirantes para essa constituição interna. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não é possível predizer quando virá essa transformação mundial, mas ela virá, sem dúvida, e apanhará desprevenida a grande maioria da humanidade, como aconteceu nos tempos de Noé. Pode-se somente calcular aproximadamente pelos sinais que os evangelhos indicam que não estamos muito longe desta transformação. É por isso que Cristo recomenda que se vigie, isto é, que tenhamos cuidado e nos preparamos. O que se deve notar bem são os termos empregados por Cristo nessa sua advertência. É o vosso Senhor que virá, o vosso Espírito, o vosso Criador. Confirmando dessa forma a questão interna, refere-se a um processo interior. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, ao qual o Senhor confiou a direção de sua casa, para que o tempo dê a todos o sustento? Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Mais uma vez esclarece Cristo a verdadeira condição do homem em relação ao seu próprio espírito. A casa que o homem administra e dirige é o seu corpo físico. Ele não é o dono do seu corpo, mas deve dirigi-lo fiel e prudentemente enquanto o seu amo, o espírito interno, não pode manifestar-se. Porém, a humanidade há muito tempo perdeu quase completamente o senso dessa realidade e já quase não tem noção da sua responsabilidade espiritual. A consciência terrestre não encontra nenhuma instrução, nenhuma orientação superior, e levada pela mentalidade materialista e egoísta que a domina, não chega nem mesmo a perceber as suas condições reais de simples depositório de uma constituição que não lhe pertence de fato e que do uso que dela fizer terá de dar contas severas. Mas aquele servo, sendo mau, disser no seu coração: meu senhor demora-se, e começar a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que este não o espera, e na hora em que não sabe, e cortá-lo-á ao meio e pô-lo-á com os ímpios. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que interessa anotar é o castigo aplicado ao servo mau, que foi cortado ao meio e posto entre os ímpios, que a ligação espiritual do seu espírito foi cortada, e nessas condições não houve mais nenhuma possibilidade de salvação, e foi posto entre os ímpios. Compreende-se, portanto,
porque os ímpios são os cortados ao meio, desligados da sua natureza superior. A palavra ímpio quer dizer sem religião, sem piedade. Como religião significa religação, vê-se que ímpio sem religião é aquele que perdeu o contato com o seu próprio espírito. Em casos extremos de degeneração, a consciência humana perde completamente o contato com o espírito interior e, nesse caso, está irremediavelmente condenada ainda antes da morte.